Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, em que nós usamos o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Não conhecia? Ah, então você precisa ficar conosco para conhecer mais. No final do vídeo, eu te dou algumas direções para que você possa fazer todos os dias o estudo bíblico conosco. Vai valer a pena, viu? Vamos fazer juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 13, finalzinho da Carta aos Hebreus, só faltam mais dois pequenos trechos. Esse é o penúltimo trecho que nós vamos ver, né? Dessa linda carta, tão inspiradora, tão esclarecedora. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos de 17 a 19. Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não vos seria vantajoso. Orai por nós, porque estamos convictos de possuir uma consciência boa, com a vontade de nos comportar bem em toda ocasião. Fazei-o, vos peço, com insistência, para que eu vos seja restituído o mais breve possível. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui o autor, ele só não fala o nome dele, né? Mas ele está dizendo que gostaria de rever esta comunidade dos hebreus. Então, assim como Paulo já pediu várias vezes, reze por mim para que eu consiga ir antes do inverno, reze por mim para que eu consiga passar por tal lugar e depois ir ver vocês, mandei fulano de tal na frente, e assim vai. O autor da Carta aos Hebreus faz algo semelhante, pede a oração para que ele possa, em breve, voltar à comunidade. Mas aqui nós temos ordens e promessa de Deus. Versículo 17. Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas e disso prestarão contas. Assim, poderão fazê-lo com alegria e não gemendo, o que não seria vantajoso para nós. Ou seja, eu tenho pessoas acima de mim aqui na Canção Nova. Esse acima de mim é acima em termos de autoridade. Eu tenho um formador é um casal, no caso eu sou casado, né? Então nós temos um casal que é formador. Nós temos um coordenador de polo de moradia. Nós temos uma formadora local, um tripé, né, de frente de missão, que é um formador ou formadora local, ou seja, da frente de missão, um ecônomo e um coordenador. Eu tenho um chefe de departamento acima de mim. Eu tenho o meu chefe de departamento acima de mim, que é um gerente. E eu tenho nós temos ainda o Conselho Geral. E temos também a Assembleia Geral. Ou seja, tem bastante gente para obedecer, gente. Você acha que não? Tem muita gente para prestar conta. Eu tenho os meus pais. Ah, mas você é adulto? Sim, mas eu presto contas também a eles de algumas realidades da minha vida. Honrar pai e mãe é até o fim, meus queridos. Isso não quer dizer que meus pais agora têm uma autoridade sobre mim como era antes. Não, uma vez que eu me tornei maior de idade, e sobretudo depois
que eu me casei, saí da minha casa e vim para Canção Nova, a autoridade dos meus pais é muito mais afetiva e moral do que efetiva. A coisa muda. Mas eles não vão deixar de ser meus pais. Então, você imagina se na vida normal, comum, a gente tem muita gente para obedecer. Aqui ele está falando dos dirigentes da igreja. Nós temos aqui o padre, o pároco, estava esquecendo, o Santuário do Pai das Misericórdias, tem o padre João Alberto, que é o reitor. Tem o vice-reitor, que é o padre Ricardo. Hoje, né? Não sei quando você, por assistir esse vídeo, se vão ser as mesmas pessoas. Enfim, tem o reitor e o vice-reitor. Então, tudo que for ser feito lá, e eu atuo lá, eu ministro música lá, eu preciso obedecer a esses padres e também aos outros sacerdotes que estiverem à frente em qualquer celebração eucarística. Sejam eles membros da comunidade Canção Nova ou não. Gente, nós temos sempre alguém acima de nós e graças a Deus, porque isso nos dá uma segurança de fazer aquilo que é a vontade de Deus, sempre assistidos por alguém, para não nos deixar vacilar. Olha aqui a função dessas pessoas. Obedecei aos vossos dirigentes superiores e sede-lhes dóceis. Nós temos que ser dóceis. É importante isso aqui. Obedecer com docilidade. Porque dá para obedecer sem docilidade. Vou dar um exemplo de uma obediência sem docilidade, né? Esses dias ficamos sabendo aí que a polícia foi num lugar onde tinha alguns jovens que ficam envolvidos com drogas e tal, e eles anunciaram que era a polícia, e os jovens fizeram menção de correr. Eles falaram, não corra, não corra. A primeira ordem foi para não correr. Ora, não corra. Por quê? Porque estavam armados, porque poderiam reagir. Então, quando você é dócil, assim que chegar alguém e falar assim, olha, faça tal coisa, você faz. Quando você não é dócil, você o quê? Você briga, você corre, você esbraveja, você faz de tudo. Aqueles jovens foram persuadidos a permanecer onde estavam por uma voz policial que os ameaçava. Então, né, é uma obediência sem docilidade. Por causa de uma ameaça, eles pararam. Uma criança que vai fazer algo e está teimando. Aí o pai pega o chinelo e fala assim, faça agora, saia daí agora. Aí aquela ameaça faz com que a pessoa, né, a criança, volte atrás naquela decisão de continuar na teimosia. Ou mesmo precisando levar ali umas palmadas, umas chineladas para obedecer. Veja, a obediência aconteceu, mas foi sem docilidade. Nós não podemos ser assim. Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis. Por quê? Porque velam pessoalmente sobre as vossas almas e disso prestarão contas. Os nossos superiores vão prestar contas sobre nós, se eles não fizerem um bom trabalho. Então, eu preciso ser dócil para facilitar o trabalho dele também. E olha aqui, ó, assim eles poderão fazê-lo, ou seja, velar sobre as nossas almas, com alegria e não gemendo. Porque vai ser difícil, vai ser sofrimento. O que não vos seria vantajoso. Não seria vantajoso para quem? Para nós. Não seria vantajoso, por quê? Porque nós temos corresponsabilidade na nossa salvação. Não é tudo na conta de quem é o nosso superior, não. Nós também temos corresponsabilidade e por isso nós não podemos ser-lhes indóceis, nós temos que ser dóceis. E aqui a intercessão também pelos superiores, orai por nós, porque estamos convictos de possuir uma consciência boa, com a vontade de nos comportar bem em toda a ocasião. Ou seja, nós estamos andando dentro da vontade de Deus. Reze por nós.
interceda por nós, para nos mantermos assim, com essa boa consciência e esse bom comportamento de fé e na fé. Faça isso com insistência para que eu vos seja restituído o mais breve possível, para que esse encontro entre o autor da carta e os seus irmãos que a recebem seja o mais breve possível. Não é a única carta em que nós vemos isso. Então, você na sua paróquia, você no seu emprego, com todo mundo que está acima de você, e eu também, claro, não me isento disso, pelo contrário, nós precisamos rezar por aqueles que estão acima de nós. São Paulo ainda diz o seguinte, que nós devemos rezar inclusive por aqueles que são de governos que não tem nada a ver com a igreja. Paulo fala dos reis, né, dos governadores, que era a forma de governo que tinha naquela época. Hoje é vereador, prefeito, deputado, senador, juízes, desembargadores, esse tanto de gente que é tanta gente que manda na sociedade. Eles precisam da nossa oração. Para quê? Para que eles sejam justos, para que eles façam a vontade de Deus, para que eles sejam de Deus. Olha o que causa um homem profano, mundano, no poder. O mundo está cheio de exemplos. O Brasil também. Talvez perto de você também. Então, é pela oração que nós vamos vencer. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, versículo 17. É uma promessa. Obedecei aos vossos dirigentes e sede-lhes dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas. E aqui está a promessa ligada a isso tudo. E disso prestarão contas. Prestarão contas. E todo o restante é a ordem de Deus, dos versículos 17 a 19. Anota aí também essas ordens de Deus que nós temos que obedecer. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, diante dessa palavra que Deus falou com você, o que ficou de mais importante. Escreva isso no seu diário. E anote também como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Então convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário, porque eles são muito importantes para o nosso crescimento. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus. O método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas a Bíblia. Não tem problema se você está começando agora, o plano de leitura está todo dividido em playlists e aqui na descrição do vídeo você encontrará o passo a passo, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.